Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a documentação necessária para o requerimento de cidadania italiana, de onde surgiu essa listagem de documentos, né? Qual foi a origem disso, e vou comentar sobre cada tópicozinho dessas exigências. Então vamos lá, se inscreva no canal, dê um joinha e acompanhe nossos vídeos, tá bom? Eu tenho uma relação enorme de tópicos que eu vou falar, além daqueles que vocês podem pedir também, tá? Então, até lá. Bom, a documentação exigida para o requerimento de cidadania italiana, ela consta na Circolare K28, ou seja, na circular K28 italiana, que descreve toda a documentação necessária para se dar entrada na cidadania italiana. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que vocês consigam essa circular e em italiano, o link oficial. E também, se vocês pesquisarem depois no Google, vocês vão encontrar inclusive traduzida. A que eu tenho aqui, por exemplo, é traduzida. Bem, vamos lá. Aqui diz que o requerimento, na K28, diz que o requerimento para a cidadania italiana é endereçada ao síndaco da comune onde você tem residência. Ou seja, no prefeito daquela cidadezinha que você vai requerer a cidadania italiana. Por isso é necessária a residência. Quem está no Brasil vai fazer pelo consulado é a mesma documentação, sendo que vai ser um requerimento endereçado ao consulado italiano. Bem, aqui no seu primeiro tópico diz o seguinte, que esse requerimento deve ser acompanhado da seguinte documentação, 2 pontos. Primeiro, certidão de nascimento do antepassado italiano que migrou para o Brasil, migrou para o exterior, tá? Eu estou citando o Brasil porque é o nosso caso. Emitida pelo município onde nasceu. Então vamos lá. Certidão do antenato italiano, emitida pela comune de nascimento dele, ou, no caso, pela diocese. Serve também o batésimo, que seja que é a certidão de batismo. Então, ou já tendo comune na comune e anterior à existência da comune naquela cidade, vai ser através da diocese. Tanto faz o batismo quanto a certidão. Algumas comunes, se você tem o batismo, não exigem a certidão de nascimento, o ato de nascita. Porém, algumas comunes vão olhar a data que foi naquela região, se tinha já comune ou não. Se tiver comune, algumas pessoas falam, não, eu quero a certidão de nascimento e não atestado de batésimo. Isso aí fica a critério de comune. Porém, você tendo já a comune, você já vê pela internet, você sabe a comune do teu antenato, quando iniciou, se já tinha comune quando ele nasceu ou não. Tá bom? Bem, então vamos lá. Segundo tópico, certidões de nascimento acompanhada de tradução oficial italiana de todos os seus descendentes em linha reta, inclusive aquela pessoa que está requerendo a posse da cidadania italiana. Ou seja, a certidão de nascimento em inteiro teor, traduzida e apostilada de todos os elementos da árvore genealógica direta, de toda descendente. Então, o italiano, filho, neto, até chegar a você, que é o requerente, tá? Tem que ter a tua também. 3. Certidão de casamento do antepassado italiano que migrou para o exterior, acompanhada de tradução oficial italiana, se o casamento tiver sido realizado no país estrangeiro. Ou seja, a certidão de casamento do italiano, se ele foi casado no Brasil, tem que ser traduzida e apostilada. Se ele foi casado na Itália, basta o documento italiano sem tradução, porque não tem necessidade, porque já está em italiano. Ok? Pronto. Nesse tópico aqui de certidão de casamento, isso vale tanto para o antenato como qualquer membro da família. Tem uma divergência de opinião. É necessário? Está aqui na lei. Mas e se não tiver? Bem, brechas da lei. Por exemplo,
a certidão, direito à cidadania se deve por sangue, é iuris sanguinis, ou seja, através do sangue, e não através de matrimônio, nem através de casamento. Logo, se algum membro da tua família não for casado, não é exigência a certidão de casamento. Na certidão de inteiro teor, quando a gente faz o inteiro teor, quando a gente casa no Brasil, é comum que você dê a sua certidão de nascimento original para o cartório onde você vai fazer o casamento e ele fica preso, a certidão de nascimento fica presa, fica valendo depois sua certidão de casamento. Bem, eles pegam a certidão de nascimento, por quê? Porque eles vão ter que avisar ao cartório de nascimento, original de nascimento da pessoa, que ela foi casada. Isso é uma prática normal, tem que ser assim. Nem sempre acontece, mas tem que ser. Então, quando você pega uma certidão de nascimento de inteiro teor, geralmente, se a pessoa foi casada, consta lá no finalzinho da certidão, dizendo casou-se com fulano tal, no dia tal, no local tal. Então, quando tem isso na certidão, dizendo que ele casou, e você não tem a certidão de casamento, é um problema, porque diz que é casado, então é necessário sim a certidão de casamento. Mas quando não tem escrito nada disso, pressupõe-se que a pessoa não casou. Então eu escuto muita gente falando, mas isso dá inconsistência, tá na lei que tem que ter. Tá na lei que tem que ter para quem tem. Para quem é casado, tem que ter a certidão de casamento. Para quem não é casado, como é que pode ter uma exigência de uma coisa que não existiu? Então, não é necessária, tá? Nós, por uma questão de organização, podemos até pedir uma certidão de óbito daquela pessoa para provar que teve com uma pessoa que morou com alguém e teve filhos sem ser casado. Mas é uma mera burocracia, porque você não tem necessidade disso. Outra coisinha aqui, não pede certidão de óbito do antenato, não consta isso. Mas a maioria das comunes que eu conheço exigem o óbito. Então, para evitar problemas, consigam também o óbito e anexe, porque para evitar problemas, tá ok? Outra, certidões de casamento dos seus descendentes em linha reta, inclusive aquelas dos pais da pessoa a que está requerendo a posse da cidadania italiana. Ou seja, o requerente é solteiro, mas os pais são casados, tem que ter a dos pais também. Se os pais não forem casados, a mesma coisa que eu estava falando, não tem necessidade, tá? Mas se o requerente é casado, exige-se a certidão de casamento dele? Não. Porém, se consta na certidão de nascimento que é casado, aí você a coloca. Apesar de que é sempre certo colocar. Por quê? Porque o marido passa a ter depois direito também a fazer a naturalização por matrimônio. E isso já fica tudo prontinho assim. Outra coisa também, quando se vai transcrever as certidões, você vai receber uma certidão de nascimento transcrita em italiana e vai receber também uma certidão de casamento transcrita em italiano. Isso é muito bom, é um documento muito útil para tudo. Outra coisinha, certidão emitida pela autoridade do país de destino do emigrado, acompanhada da tradução oficial para a língua italiana, apta a certificar que o antepassado italiano que migrou da Itália não adquiriu cidadania do país estrangeiro em data anterior ao nascimento do seu filho, que é antepassado da pessoa interessada. O que vem a ser isso? Isso aí é a famosa CNN, a certidão negativa de naturalização. Essa certidão, a gente vai fazer um requerimento pela internet, você pede isso no Ministério da Justiça, tem um site, eu posso deixar o site também na descrição, e a gente pede, não custa nada e sai na hora, dizendo que o nosso antenato não se naturalizou brasileiro. Então, porque se ele se naturalizou, os filhos que ele já tinha antes têm direito.
a data da naturalização. E os filhos que nasceram depois dessa naturalização não têm mais direito, tá? E isso também é motivo de briga nas comunes, porque o oficial tem que entender isso. A pessoa tem que saber explicar e mostrar a lei, tá? Para o oficial anágrafe que vai acompanhar esse caso, porque eles querem barrar a cidadania às vezes, porque não tem conhecimento. Essa CNN, você faz ela também traduzida e apostilada, junta às tuas certidões. É parte integrante do processo e é muito importante isso. Não pode deixar de ter. Tá ok? A outrazinha aqui. Certidão emitida pela autoridade consular italiana, apta a certificar que os antepassados em linha reta, nem a pessoa que está requerendo a posse da cidadania italiana jamais renunciaram a ela, nos termos do artigo 7 da Lei 555, de 13 de junho de 1912. Ou seja, esse documento é aquela tal da NR, a não renúncia, que todo mundo fala quanto tempo demora para chegar a não renúncia. O consulado do Brasília está demorando, o consulado do Rio está sendo rápido. Essa não renúncia, ela é emitida pelo consulado, mas não somos nós, brasileiros, requerentes, que vamos solicitar. Quando você dá entrada no processo de cidadania, o requerimento de cidadania na comune, o oficial anágrafe que entra em contato com o consulado de onde você morava no Brasil para fazer o requerimento desse documento. Então, é um documento emitido do consulado para a comune onde você está fazendo o seu requerimento de cidadania. Tá bom? E por último, eles falam aqui, certificado de residência. É aquilo que eu falei no vídeo passado. O certificado de residência é parte integrante do processo de requerimento. Então, esse certificado de residência diz que essa exigência aqui na lei, na capa 28, ela diz o seguinte, que primeiro você tem que pedir a residência. Esse certificado é emitido pelo Vigile, que atestou que você realmente está residindo naquele local. Então, é fundamental. E isso prova que, primeiramente, tem que existir um processo de residência. Depois desse processo de residência, aí sim, junta-se esse certificado de residência com todos os outros documentos, todas as certidões, a CNN, né? A não naturalização, e também o requerimento de cidadania italiana. Isso vai para a mão do anágrafe, onde ele vai começar a fazer o procedimento. Ele vai entrar em contato com o consulado, pedir as NRs e pronto, depois fica tudo tranquilo. As NRs são solicitadas no local de nascimento de cada membro da família da árvore direta, ou seja, o italiano não precisa, o dele é a não renúncia que você já pegou, ou melhor, a dele é a CNN que você já pegou na justiça. Agora, do filho dele, aonde nasceu, em Minas Gerais, então a do filho dele vai ser requerida ao consulado de Minas Gerais. Ah, o neto dele nasceu no Rio de Janeiro, então do neto vai ser requerido no consulado do Rio de Janeiro. Cada membro com o seu lugarzinho. Por isso que às vezes demora bastante, porque requer em um monte de lugar diferente. Quando todo mundo nasceu no mesmo lugar, foi tendo filho no mesmo lugar e viveu todo mundo, a família inteira no mesmo lugar, já é mais fácil, porque a consulta, ele bota todos os nomes e manda para uma determinada, para o consulado daquele local e já manda de todo mundo junto, recebe de todo mundo junto, é muito mais fácil, tá? Então, gente, é isso aí. Isso é a documentação necessária. Eu vou deixar na descrição o link para se conseguir a CNN, certificado de não renúncia, ou melhor, a certidão de não naturalização, e vou deixar também o link para vocês conseguirem esse documento, o K28, o circular K28, Circulare K28, tá bom? Eu agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo e peço, né? Se inscreva no canal, dê um joinha para a gente poder continuar criando esses vídeos e levando informações para todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos.